Pense nisso. E aí você vai pensar comigo uma outra coisa. Todas as características que fazem uma música, porque a música ela é composta não apenas de sons, ela é composta também de ritmo, os sons organizados em melodia, os sons organizados em harmonia. Então a música ela é uma composição de outras coisas, de ritmo, de melodia e de harmonia, né? Então essas coisas que fazem parte são parte da linguagem. Evidentemente que dependendo da comunidade em que nós estivermos, a linguagem pode ser inapropriada. Então pode ser inapropriado trazer um samba de raiz para ser tocado, ou um samba de escola de samba para ser tocado no meio de de um culto de ceia. Talvez seja para uma determinada comunidade, dentro de um determinado contexto cultural, pode ser inadequado. Por outro lado, pode ser inadequado não tê-lo. Pode ser inadequado não tê-lo, porque para uma determinada comunidade, um determinado grupo de pessoas, não tê-lo significaria não ter uma coisa muito importante das suas raízes. Bom, eu estou falando isso por hipótese, mas nós poderíamos fazer esse mesmo raciocínio para todos os ritmos, para todos os tipos de melodia, para todos os tipos de harmonia. E a base é a sua compreensão, a minha compreensão de que a música é uma linguagem. Quando nós lemos a Bíblia através de uma linguagem. Quando nós abrimos lá o livro de João e lemos lá que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, nós estamos lendo em português. Português é uma linguagem. E se fosse em inglês? Eu não vou me atrever aqui a falar inglês, nem mesmo ler inglês. E se fosse latim? A verdade muda porque a linguagem mudou? Pense nisso. O fato de eu falar em inglês muda a verdade que está sendo transmitida? O fato de eu falar em português muda a linguagem que está sendo, muda a mensagem que está sendo transmitida? O fato de eu falar em alemão, o fato de eu falar em romeno, o fato de eu falar em japonês? Você sabe que não. Senão, nós estaríamos pensando um pouco como, de certa forma, sem nenhuma não tomando, por favor, não tome esse comentário como pejorativo, mas como o Alcorão faz. A mensagem de Alá só pode ser falada em árabe, porque árabe é a linguagem certa para falar a mensagem de Alá. Os cristãos, especialmente os cristãos evangélicos, não pensam assim, pensam que a mensagem de Deus, ela transcende as linguagens, ela pode ser traduzida em qualquer linguagem. Então o cristão devia ter uma facilidade de entender que a mensagem de Jesus pode ser traduzida em qualquer linguagem musical. Não importa se é um rap, não importa se é um rock, não importa se é um disco, se é uma valsa, se é uma marcha, se é uma marchinha, se é um choro, se é um jazz, se é um blues, se é um rock and roll, se é um metaleiro da vida, não importa qual é a linguagem que está sendo usada. O que importa é que a música é uma linguagem. Agora, se ela é adequada ou não, aí nós vamos ter que julgar olhando outras coisas. Olhando o contexto, olhando se aquela linguagem é apropriada para exprimir aquele sentimento, porque algumas linguagens são mais apropriadas para exprimir alguns sentimentos do que outras. Você vai dizer para mim, mas não é assim. Pense o seguinte: você já ouviu, na hora de um beijo romântico, num filme bastante romântico, está tocando um metal bem pesado? Um rock tipo metal bem pesado? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque normalmente é uma balada ou é uma música clássica assim com um sentimento melódico, né? Normalmente não tem tons estridentes, tem uma harmonia simples. Por que é assim? É assim porque isso exprime melhor aquele sentimento. Por outro lado, quando nós queremos expressar fúria, quando a gente quer expressar que estamos raivosos,
com alguma coisa, nós vamos procurar uma música mais pesada, com graves mais estridentes, né, ou com agudos mais estridentes, porque ela vai caracterizar melhor. E aí talvez nós fôssemos usar um rock mais pesado, ou uma música clássica mais num fortíssimo, né, para exprimir aquela zanga, para exprimir aquela raiva. Então, assim, não é verdade dizer que uma determinada linguagem exprime qualquer sentimento. Evidentemente que algumas linguagens exprimem melhor alguns sentimentos. Não vamos fazer disso também uma regra, não. Samba só exprime sensualidade, valsa só exprime romance, marchas só exprimem respeito. Não vamos fazer disso, até porque essas expressões é um código de receptor e de emissor. Para que a linguagem seja efetiva, inclusive a linguagem musical, inclusive a música, para que a linguagem seja efetiva, nós vamos precisar que o código seja partilhado por quem está emitindo, eu, e por quem está recebendo, você. Imagine que eu estivesse agora falando em romeno, você já tinha desligado essa aula. Por quê? Porque você não entende o código, você não entende romeno. Imagina que eu resolvesse falar latim, só para registro eu não falo nem romeno nem latim, mal arranho em português. Mas vamos lá, imagina que eu fizesse isso, imagine, você já tinha desligado, você já tinha derrubado a aula, não é a sua praia, você não entende esse código. E é isso que acontece com a gente. Muitas vezes nós desligamos o código, nós dizemos, esse louvor não é de Deus, né? Porque eu não entendo aquela música que está sendo tocada, ou aquela música não faz parte do código que eu aprendi a apreciar. Você essa questão do código que eu aprendi a apreciar é muito importante. Se alguém chegasse para você, você é uma mulher, se alguém chegasse para você, mulher, mas os homens entenderão esse exemplo, e dissesse assim, minha cara e adorada pessoa, eu gostaria muito de compartilhar dos caminhos pelos quais seguem a sua vida e gostaria de fazer minhas pegadas, suas pegadas. Será que essa moça entendeu que ela está sendo convidada a ter um matrimônio com esse indivíduo? O que ele está dizendo mesmo é, meu amor, eu quero casar contigo? Às vezes, meramente partilhar a linguagem não significa que a gente entende aquele código que está sendo falado. Às vezes na música também acontece isso. Eu entendo o código, mas naquele momento não consigo traduzi-lo da maneira mais efetiva possível. Eu fico pensando o desafio que é para desbravadores do código, né? Gente que cria, por exemplo, que cria a bossa nova, que cria o rock, de fazer com que as pessoas entendam esse código. Eu fico pensando como é isso. Bom, eu não sou um desbravador de códigos, eu sou um utilizador de códigos. Eu acho que você já percebeu isso na minha fala, mas eu acho que nós precisamos entender isso como verdade básica para entender o que a gente está querendo colocar nessa aula. Eu vou revisar para você. Pense bem. Música não é louvor. Música não é louvor. Eu vou repetir isso de novo no final da aula. Então, o que música é? Música é a arte de exprimir os sentimentos através dos sons. E nós, evangélicos, nós, ministros de louvor, nós, louvadores, né, que chegam no culto e se apropriam desse código para louvar a Deus, precisamos entender isso. Eu tomo posse daquele código. Por quê? Porque eu entendo aquele código. Porque os meus irmãos entendem aquele código e Deus entende esse código. Mas será que Deus só entende o código que você conhece? Não. Deus conhece outros códigos. Deus conhece todos os códigos musicais que há ou que poderão haver no futuro. Se alguém no futuro puder criar um novo código musical, criar uma nova forma de expressar música, expressar sentimentos, novas composições, novos estilos, novas
novas rítmicas, novas harmonias, se alguém conseguir fazer isso, e isso se tornar universal o suficiente para que um conjunto de pessoas consiga usar, nós vamos poder usar em alguma comunidade, em algum lugar do mundo, em algum grupo de cristãos vai usar esse código para produzir um louvor usando aquela ferramenta, aquela linguagem musical. Esteja certo disso. Essa é uma coisa que não vai mudar. Do mesmo jeito que em qualquer língua, em qualquer país do mundo onde houver uma língua, Deus vai levantar pessoas para, através daquela língua, chegar àquela comunidade e falar as verdades universais que estão na sua palavra, a partir da tradução da Bíblia. A história do Evangelho, a história das igrejas evangélicas nos mostra que sempre que houve uma linguagem, sempre que se descobriu um grupo de pessoas que tem uma linguagem própria e se traduziu a Bíblia para essa linguagem, o Evangelho conseguiu penetrar naquela sociedade e Deus levantou pessoas, e essas pessoas não estão distantes de nós, somos eu, você, somos todos nós, para naquela linguagem, seja ela tupi-guarani, seja ela árabe, seja ela francês, seja ela o inglês, seja ela as línguas escandinavas, não importa, o russo, o chinês, os mais dialetos falados na China, uma vez que o mandarim é o que a gente poderia chamar de chinês de uma maneira mais geral, né? Mas lá, se a gente não quiser identificar o chinês como sendo mandarim, nós podemos dizer que em todos os outros dialetos a Bíblia se traduz e é traduzida e é falada e o Evangelho é falado e Deus usa esse código que é partilhado pelas pessoas para pregar o Evangelho. E não é diferente a música. A música vai ser uma ferramenta usada pelo mundo inteiro para cristãos, e eu diria que não somente cristãos, outras religiões podem se apropriar da música também para expressar os seus sentimentos para com os seus deuses, para com os seus, como cristão eu diria, falsos deuses, né? Mas essas pessoas farão esse uso da música para expressar. Nós que temos consciência da verdade, que escolhemos servir Jesus, vamos, através do mundo inteiro, usar os mais contundentes códigos musicais para expressar essa verdade. Então, quando você se apropriar disso, você vai entender que você pode louvar a Deus sabendo que música não é louvor. Você deve estar se perguntando aí, já estamos nos minutos finais da nossa aula, você deve estar perguntando, mas então o que é louvor? Bom, nós vamos nas aulas seguintes falar para vocês que mensagem não é louvor e que inspiração não é louvor. E nós estamos repassando, né, aqueles elementos básicos da nossa aula introdutória. Depois disso, nós vamos começar a dizer a você, então, o que é louvor. Então, tenha um pouquinho de paciência, não pule as aulas, né? Se você está fazendo download, provavelmente as aulas já estarão disponíveis, não pule as aulas, né? Assista as próximas aulas. Na próxima aula, nós vamos falar para você o que mensagem não é louvor, e na aula seguinte vamos falar que inspiração não é louvor. E aí, então, nós vamos dedicar 3 ou 4 aulas para explicar, com base na palavra de Deus, o que é louvor. Que Deus te abençoe, um bom aprendizado, dessa nossa segunda aula, e torne-se um praticante disso.